Vamos comentar um pouquinho sobre o período entre guerras, né, que é do ano 1919 até o ano de 1938. Esse período entre guerras, ele vai envolver o quê? A crise de 29, né, que a gente já comentou anteriormente, e o surgimento de regimes considerados regimes totalitários, tá? E por que que esses regimes, eles vão surgir nesse período entre guerra? Quais foram as causas, os motivos que fizeram com que nações, né, várias nações aí se compartilhasse, né, desses regimes totalitários aí na Europa nessa época, tá? Nós tivemos aí o fim da Primeira Guerra e o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidou, né, como a primeira potência econômica, mas, por todos os motivos que nós vimos anteriormente, culminou com a queda da Bolsa de Valores, a crise da superprodução, né, o liberalismo fracassado, né, ou seja, foi necessária a intervenção, houve uma perda de fé no liberalismo econômico. Então, as pessoas não viam mais o liberalismo econômico com os mesmos olhares de antes, né? E, por outro lado, além dessa perda de fé no liberalismo econômico, nós temos também o medo da propagação dos ideais comunistas, lá da União Soviética, né? Então, de um lado, nós tínhamos um medo do liberalismo, por muitas nações, que havia ocasionado na crise de 29, e, do outro lado, eles também não queriam que o comunismo, né, o socialismo, em sequência o comunismo, fosse instalado ali em seus países, porque era a coletivização das terras, né, era os meios de produção na mão do Estado, né, então isso aí afetava, né, muitas classes sociais que não queriam. Então havia um medo do liberalismo que havia fracassado, e o medo da propagação desses ideais aí comunistas. E também um dos fatores que a gente tem é os ressentimentos gerados pela guerra, tanto da Alemanha quanto da Itália. Lá, voltando para o Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que devolver terra para a França, né, teve que pagar dívida, a Alemanha teve que ter os seus exércitos minimizados, reduzidos, teve que, não podia mais utilizar submarinos, né, que ela usou muito na Primeira Guerra Mundial, né. Por outro lado, a Itália, que havia mudado de lado durante a guerra, foi para o lado da Entente, ela não foi beneficiada da forma que gostaria, então ela não teve tanto de colônias que ela queria, né, a expansão das suas colônias. Então, há ressentimentos gerados na Itália e na Alemanha quanto aí esse período, né, após a Primeira Guerra Mundial, tá? E o que a gente vai ter? Nós vamos ter, né, resumidamente aí, duas figuras, né, dois personagens aí políticos que vai surgir, um na Itália, o Benito Mussolini, né, e o outro, o Hitler, na Alemanha, né, de forma legal, né, legal lá por dentro da política deles, eles acabaram que eles conseguiram chegar ao cargo de primeiro-ministro, tanto Mussolini na Itália, quanto Hitler lá na Alemanha, né? Então, são políticos, né, surgiram nesse momento na Europa, e aí a personificação dessas duas pessoas como os principais desses regimes totalitários, pessoas com discurso inflamado, né, de que levaria a nação à vitória, de que conseguiria níveis invejáveis, né, na sua economia e tudo mais. Então, essas pessoas com forte discurso começaram a liderar, né, novas tendências políticas, tá, e a conquistar adeptos aí de seguidores. Então, eles chegaram de forma de falar ao cargo de primeiro-ministro, né, tanto na Itália quanto na Alemanha. Então, esses dois regimes totalitários aí de extrema-direita, que é considerado regime de extrema-direita, de Hitler e de Mussolini. Hitler na Alemanha, abaixo aí da figura de Hitler, a gente tem a suástica, né, o símbolo do nazismo, e abaixo aí de Mussolini a gente tem o fácio também, que é o símbolo do fascismo italiano, tá?
Então, a partir desse momento, com todas essas características de medo do liberalismo, de medo dos ideais comunistas, a gente tem esse novo grupo que se propõe a um Estado total, que é o totalitarismo, tá? Aí, do lado, eu só coloquei um pouquinho sobre a distinção entre autoritarismo e totalitarismo, né? Regimes totalitários, eles são diferentes dos regimes totalitários, são diferentes dos autoritários, tá? No totalitarismo, a gente tem uma máxima, uma total intervenção na sociedade, que é caracterizada pelo ultranacionalismo, que é aquele nacionalismo exacerbado, que leva até a xenofobia, ao ódio, à aversão, a tudo que não é ali nacional, não é seu, não é próprio do Estado-nação, tá? Nós também temos uma centralização do poder na figura de um líder no totalitarismo, então o culto a esse líder político, né, na figura do Hitler na Alemanha e do Mussolini na Itália, o partido único, não é permitido nenhuma forma de organização partidária, uma violenta perseguição aos opositores que são considerados inimigos nacionais, então são perseguidos, são mortos, né? E as relações sociais, elas são, na sua totalidade, reguladas pelo Estado, tá? Diferentemente no totalitarismo, a gente sente a presença do Estado em todos os setores da vida, né, na economia, na sociedade, dentro da própria família, da instituição familiar. Um regime autoritário, ele é conhecido por ser um regime de governo antidemocrático, que é o que nós vemos na ditadura militar, né, marcados pelo abuso da autoridade do poder, mas o controle do Estado, ele é menos sentido, né, ele é menos abrangente do que nos estados totalitários, tá? Nos estados totalitários havia uma militarização, né, que ela era feita desde as escolas também, né, ou seja, o governo falava como deveria ser sua vida até íntima, né? Então, a presença do Estado, ela é total, é uma presença maior. Tá? No autoritarismo existe até uma falsa democracia, que é o que se fala, né? Então, uma falsa democracia no sentido de que se permite, né? Um exemplo aqui do Brasil, nós tínhamos a Arena, né, e o MDB nessa época. Então, no totalitarismo a gente tem um partido único, né? Então, há uma falsa democracia ali nos regimes autoritários, onde se permite, de alguma maneira, que se haja participação política, mas também as participações políticas são controladas, enfim. Mas existe aí essas falsas democracias, tá? Então, basicamente, as características desses regimes que surgiram aí na Europa, com destaque para nazismo e fascismo de extrema direita, e aí a gente comentou um pouquinho sobre o stalinismo, que é considerado também um regime totalitário após a chegada do Stalin ao poder, mas de extrema esquerda, tá? Nós temos essas características aí que culminaram na implantação do totalitarismo. Pretensões expansionistas da Itália, que não se concretizaram após a Primeira Guerra, como eu falei anteriormente. Após a Primeira Guerra, a Alemanha ela se tornou uma república parlamentarista, o Hitler acabou chegando aí a figura de primeiro-ministro, né? As duras imposições do Tratado de Versalhes, que rebaixou a Alemanha, então a Alemanha se sentia ridicularizada, esse nacionalismo exacerbado de vamos desenvolver um Estado forte, né, uma nação forte, né, ou seja, de consolidação da nossa nação com base nos ideais identitários, tá? Tudo isso, né, também, né, todos esses acontecimentos ainda prevalecia o sentimento de revanchismo por parte dos países derrotados ali na Primeira Guerra Mundial, Itália e Alemanha principalmente. E aí surgiram essas vertentes comunistas dentro desses países, as vertentes socialistas lá, baseadas lá na Revolução Russa, né, de socialismo, né, então, essas vertentes, elas surgiram dentro da Alemanha e dentro da Itália, tá, e, a partir desse momento, houve-se um medo, né, de que essas vertentes se espalhassem e assumissem o poder. Então, havia, como eu já falei lá atrás, tanto o medo do liberalismo, quanto o medo do comunismo se adentrar aí nesses países, tá? Então, a partir desse momento, a gente tem esses líderes, né, se fortalecendo e se centralizando em torno de um líder político, né, ou seja, um Estado forte e centralizado, um Estado total.
liderado ali, né, tinha a figura do líder político. Com destaque para o totalitarismo alemão, a gente tem a questão, né, de perseguição de etnias, que a questão da raça, né, que não é muito legal usar esse termo, mas na época era empregada, a questão da raça, ela foi tida como naquela época, né, para fundamentar e para justificar também o nazismo nos discursos do Hitler, né. Então, ele falava nos arianos ser uma raça superior, né, e as outras etnias, os demais grupos, eram etnias, grupos, raças inferiores. Então, os arianos eram uma raça pura, uma raça que deveria ser hegemônica, de acordo com a ideia nazista, né, e houve, né, a perseguição aí de vários opositores a esse regime, várias mortes, né, a quem se opunha aí, opôs aí a esses sistemas, tanto o fascismo quanto o nazismo. Um forte controle da imprensa, então há um rígido controle da imprensa, e a propaganda nazista, gente, geralmente, às vezes, o Enem, quando ele cobra alguma coisa no sentido, em relação a essa questão do autoritarismo, da centralização política, né, e também da propaganda nazista, né, porque a imprensa, o ministro da propaganda nazista, com destaque aí para o ministro da propaganda nazista, do Joseph Goebbels, ele cuidou muito dessa imagem de Hitler como sendo um líder, como sendo um salvador da Alemanha. Então, os próprios cartazes de elevação, né, ou seja, de aclamação desse líder, era como sendo uma pessoa até subhumana, que levaria ali a Alemanha a conseguir muitas coisas, né, ou seja, ele seria o líder que lideraria a Alemanha nas conquistas, né. Então, a propaganda nazista, ela foi muito forte, e não só a nazista, mas em todos esses regimes totalitários, tá? Aqui a gente tem um exemplo dessa propaganda nazista, né, ou seja, o Hitler liderando, né, com a bandeira, sendo aquele que vai guiando o povo para a vitória, né, o Hitler ali acolhendo as criancinhas como se ele fosse o futuro ali para nações. Então, tudo isso era tentando incutir na ideia das pessoas uma ideologia, para que essas pessoas, né, se tornasse uma militância, né, para esse novo regime político. Então, discursos inflamados, né, militarização da sociedade, tudo isso está presente nesse contexto aí de regimes totalitários europeus, nazismo e fascismo, ok? E esses, né, totalitarismos que surgiram aí na Europa, eles serão o ponto central para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá? Que aí já vai ser nossa próxima aula.